estamos chegando finalmente ao fim da nossa série Agricultura e o Fim do Mundo. Esse é o nosso último vídeo ensaio. E até o momento desse vídeo, o mundo ainda não acabou, a civilização continua viva e vivona. Mas, ao longo da nossa série, a gente viu civilizações após civilizações entrarem em declínio, entrarem em colapso devido ao mau uso do solo. A gente viu nessa série, a gente acompanhou a trajetória da degradação dos solos do planeta pelo ser humano. E a gente viu agora, mais no finalzinho, que a nossa civilização, a civilização contemporânea, está indo em direção ao mesmo caminho das outras civilizações, ou seja, indo em direção a um apocalipse civilizatório devido ao mau uso do solo que a gente está fazendo através dessa agricultura que domina o mundo, que é a agricultura industrial. E então, nesse último vídeo, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta, que é a seguinte: estamos nós realmente preocupados com a longevidade da nossa civilização? A gente realmente quer construir uma civilização que seja permanente, ou seja, que consiga habitar esse planeta sem esgotar os recursos dele? Consiga fazer com o planeta esse jogo de estar o tempo todo se complexificando, ficando mais rico, ficando mais vivo? A gente quer romper com essa maldição das civilizações de não conseguir avançar para além de 2000 anos, de não conseguir passar de 70 gerações de pessoas? Ou será que o ser humano é inerentemente egoísta e ele tem nele esse desejo inato de consumir e esgotar tudo que ele vê pela frente? Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que a gente tem, como seres humanos, dentro da gente, esse desejo profundo de se perpetuar, de se lançar em direção ao infinito, de resolver problemas, de criar tecnologias belíssimas, de desvendar os mistérios do universo. É só a gente ver na nossa cultura pop a quantidade de histórias, de livros, de filmes que a gente tem de exploração espacial, de pessoas indo para outros planetas, outras estrelas, encontrando formas de vida inteligente. Então eu acho que a gente tem muito forte na gente esse desejo de continuar. Só que a gente sabe, no fundo, que para que a gente consiga atingir esse objetivo, não vai bastar uma única geração. A gente vai ter que manter a nossa civilização por aqui por muito mais tempo, por muito mais gerações, para que a gente possa um dia se tornar algo muito mais complexo do que a gente é hoje em dia. Então, para a gente se tornar uma civilização permanente, e óbvio que quando eu falo permanência, eu não quero dizer infinita, porque nossa história um dia vai ter um fim, afinal de contas nada é infinito. Mas para a gente ser uma civilização com permanência nesse planeta, a gente vai ter que cuidar dos nossos solos para não cair no mesmo erro que as outras civilizações que nos antecederam. A gente vai ter que cuidar do nosso lar, da nossa casa, que é esse planeta, que é a nossa primeira nave, da onde a gente vai poder talvez no futuro construir as próximas naves que vão nos levar então em direção ao infinito. Então, se você quer construir foguetes, primeiro construa solos. E para construir solos, a gente vai ter que alterar a agricultura que a gente faz. E na verdade, eu penso que para a gente conseguir conservar os solos e não entrar num colapso da nossa agricultura, não vai bastar simplesmente a gente trocar a agricultura convencional, industrial, por uma agricultura agroecológica. Eu acho que para que a gente consiga atingir o objetivo de conservar nossos solos, a gente vai precisar reformar todo o sistema alimentar. E depois de revelar todo o problema, reclamar sobre o problema, eu quero finalmente propor uma solução, que não tem nada de genial, não tem nada de brilhante, nada de novo, são coisas que estão sendo discutidas desde os anos 50 já, mas que eu tenho organizado dentro de mim na forma de 3 pilares, que é o seguinte: os 3 pilares para a gente reformar o sistema alimentar seria o primeiro e o mais óbvio, distribuição de terras. A distribuição de terras, ela é muito mal vista pela gente, né? E eu penso que a distribuição de terras ela não deveria ser vista por nós, pela nossa sociedade, como conflito, violência, roubo. Distribuição de terras deveria ser visto como acesso ao planeta. Compreender que o planeta é a nossa casa e ele foi desenhado
para fornecer para a gente tudo que a gente precisa para sobreviver. Se não fosse assim, a gente não teria prosperado por tanto tempo nesse planeta. Nós somos filhos do planeta e é óbvio que existe nele caminhos que a gente pode fazer para obter tudo que a gente precisa para sobreviver. A gente sabe que se a gente exercer trabalho na superfície do planeta, ele com certeza vai retornar para a gente o que a gente precisa para o nosso sustento e um pouco a mais, um excedente para que a gente possa compartilhar. Qualquer pessoa que trabalha com a terra sabe desse fenômeno. Então, criar mecanismos de distribuição de terras significa criar mecanismos para que o ser humano possa exercer o seu direito de retornar para o seu lar toda vez que ele precisar, ou seja, que ele possa sozinho produzir e retirar do planeta o que ele precisa para sobreviver. Porque o mundo humano que é um mundo escasso, é um mundo humano em que, dependendo de como você nasce ou quem você nasce, você pode cair numa armadilha de trabalhar, trabalhar, trabalhar e mesmo assim nunca conseguir o necessário para sobreviver, de estar sempre abaixo da linha das necessidades básicas. O mundo humano é escasso, o planeta não é escasso. Então, criar mecanismos de distribuição de terra é dar para o ser humano novamente o poder de resgatar para si a própria autonomia, ou seja, poder plantar a própria comida e produzir um excedente que pode ser comercializável. Se a pessoa pode plantar a própria comida, ela não tem fome. Se ela pode produzir um excedente que é comercializável, ela sai da pobreza. A reforma agrária é a ferramenta mais simples e poderosa para acabar com a pobreza e com a fome nesse planeta. E a distribuição de terras ela tem ainda uma outra dimensão, que é o seguinte: não adianta a gente simplesmente substituir a agricultura industrial por uma agroecológica e manter a estrutura fundiária como ela é. Caso contrário, a gente vai ter latifúndios imensos com belíssimas florestas produzindo cacau, açaí, palmito, café para mandar para a Europa. Ou seja, a comida vai continuar sendo desigualmente distribuída, ela vai continuar se concentrando onde o dinheiro está e vai continuar indo para o norte global. Então, distribuição de terras significa criar uma nova estrutura fundiária que distribui para o ser humano e devolve para o ser humano a sua dignidade. E aí então a gente vai para o segundo pilar, que é pagamentos por serviços ambientais. Porque não adianta a gente distribuir terras, ter um monte de pequenas propriedades, as pessoas estão trabalhando lá e produzindo da forma errada, ou seja, fazendo agricultura convencional com veneno e fertilizante químico. Um monte de pequenas propriedades fazendo agricultura convencional é o mesmo estrago de um grande latifúndio fazendo agricultura industrial. Então, a gente precisa criar mecanismos para que seja interessante que esses produtores eles migrem em direção a uma agricultura ecológica, uma agricultura que promova serviços ambientais. Ou seja, a agricultura ecológica ela precisa ser subsidiada desde o começo, para tornar interessante a execução dela. Porque caso contrário, se a gente abandonar a agricultura simplesmente para a lógica do mercado, ela sempre vai atrair os mais oportunistas e ela sempre vai levar a agricultura para a lógica de maximização dos ganhos. Porque vamos pensar o seguinte: eu estou aqui plantando, eu estou fazendo agroecologia, eu estou plantando uma agrofloresta. Em 1000 metros eu ponho 40 espécies. Tenho 40 espécies de árvores, de mandioca, milho e alface. Só que eu consigo vender só alface. O meu vizinho ele planta segundo uma agricultura convencional industrial e ele produz só alface. Qual que é a escala que ele consegue dar nessa produção? Ele só produz alface, não tem mais nenhuma complexidade. Eu estou produzindo 40 espécies, eu tenho que lidar com bananeira, eu tenho que lidar com eucalipto, eu tenho que lidar com mogno, com mandioca. Ou seja, essa pessoa, numa lógica normal de mercado, ela vai ser muito mais competitiva, ou seja, ela vai ganhar sempre de mim, sempre vai ser mais interessante a simplificação das coisas, que é o que a gente fez, por isso que a gente inventou a agricultura industrial, a gente simplificou para conseguir maximizar os ganhos. Acontece que a pessoa que planta só alface, o que ela está produzindo? Alface, mas ao mesmo tempo ela está minerando o solo, poluindo a natureza.
produzindo comida, beleza, mas ela está fazendo um monte de outros danos. Agora a pessoa que está produzindo alface no sistema agroecológico, ela está produzindo alface e mais um monte de outros serviços. Ela está captando carbono, ela está produzindo água potável e esses serviços não estão sendo pagos. Então a gente precisa pagar esses serviços ambientais. Por isso que o segundo pilar é o pagamento por serviços ambientais. Dessa forma a gente vai conseguir fazer a conversão da agricultura, tornando cuidar do planeta em algo interessante. Ah, mas como que a gente vai conseguir dinheiro para pagar esses subsídios, principalmente no começo? Bom, a gente já está gastando esse dinheiro, porque a agricultura convencional, como a gente viu, ela externaliza custos, ou seja, ninguém está pagando pelo rio que está sendo poluído, pela atmosfera que está sendo poluída, pela fauna e pela flora que está morrendo. Esses custos eles estão sendo socializados já. Né? A gente está pagando pelo sistema de saúde que está sendo pressionado, pelo câncer que a gente está tendo ao respirar o ar poluído. Ou seja, a gente já está gastando esse dinheiro. Seria muito mais inteligente usar esse dinheiro para pagar para os agricultores, para que eles produzam da forma correta, para que a gente não tenha câncer em primeiro lugar. Né? Então, pagamento de serviço ambiental é o segundo pilar. E o terceiro pilar é a agricultura urbana, que parece ser a menos importante, a menos relacionada, mas ela é a mais fácil de ser implementada e por isso ela tem um impacto mais rápido. O que acontece quando a gente faz agricultura urbana? E quando eu falo de agricultura urbana, eu estou me referindo não a uma horta ali, uma horta urbana em São Paulo. Eu estou falando de todos os bairros terem uma agrofloresta e uma horta. Toda a periferia, cada canto ter uma produção de comida. Ter muitas e muitas áreas de agricultura urbana na cidade. Quando a gente traz a produção rural para a cidade, a gente traz para próximo das pessoas a comida fresca de qualidade. E a gente faz assim, a gente acaba extinguindo os desertos alimentares e os pântanos alimentares. Porque caso você não saiba, existem lugares nas cidades onde a comida fresca não chega ou onde você tem uma prevalência de oferta de superprocessados. Então, quando você traz a comida fresca para próximo da cidade, para dentro da cidade, você extingue esses desertos alimentares e esses pântanos alimentares. E não só, você traz uma dimensão de saúde para as pessoas, você reduz o impacto no sistema de saúde, você reduz o impacto na renda e você gera algo muito interessante, que é um desenvolvimento econômico territorial. Ou seja, começa a circular emprego e produtos em cada pequeno lugar, né? Não só produtos frescos, mas à medida, e esse seria o ideal, à medida que a agricultura urbana ela vai se sofisticando, você começa a ter processamento desses produtos frescos, ou seja, as pessoas não só estão comercializando legumes e verduras, elas começam a comercializar geleias, molhos de tomate, pães, que são os produtos minimamente processados. E quando você faz isso, você faz um milagre, né? Porque você causa uma disrupção no sistema de distribuição atual, que é baseado em grandes corporações, indústrias, que produzem um alimento de péssima qualidade, que usa a produção, né, os grãos do agronegócio, que já é produzido de uma forma que não é nada ecológica. Então são indústrias que produzem essas marcas, produzem esse alimento e distribuem isso através do supermercado. Quando você tem uma evolução da agricultura urbana, você distribui a riqueza, você rompe com essa concentração de riqueza, porque você começa a criar, em vez de uma única grande marca distribuída igual em todos os supermercados, várias pequenas marcas que nascem em tudo quanto é tipo de bairro. Imagina você ir numa cidade e você tem uma cerveja, você tem uma geleia, você tem um molho de tomate que é específico daquele lugar, um biscoito que só tem naquele bairro daquela cidade. É um mundo muito mais bonito, muito mais colorido. E você cria também uma dimensão com as hortas urbanas que é uma dimensão humana, né? A agricultura urbana ela impacta, dentre esses três pilares, na dimensão humana. E isso é muito interessante. Você cria oásis de saúde, de bem-estar na cidade, porque as hortas urbanas elas são praças públicas, né? É um lugar onde as pessoas podem conviver, elas podem recriar esse senso de comunidade que a gente perdeu e trocou por um senso dessa sociedade imensa, né? E a agricultura urbana ela faz um papel também muito interessante, que é o papel de transição.
Porque enquanto a gente não consegue reformar o sistema alimentar por completo nesses 3 pilares, ou seja, enquanto ainda está acontecendo uma distribuição de terras, a reforma agrária, enquanto as pessoas ainda estão indo para essa terra, elas estão aprendendo a plantar de forma ecológica, você já está prototipando esse novo sistema alimentar onde as pessoas já estão concentradas, que são as cidades. Você já está criando essa realidade antes de ela acontecer completamente. Então o que você está fazendo quando você traz uma produção rural para a cidade é que as bordas entre o que é rural e o que é urbano começam a desaparecer, elas começam a ficar cada vez mais difuso, né? O que é rural e o que é urbano. Porque se a gente pensar bem, uma horta urbana é uma propriedade rural na cidade. E uma vila de pequenos produtores que se cria a partir da reforma agrária é uma pequena cidade no campo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que as bordas, os limites entre o que é urbano e o que é rural, aos poucos vai se desfazendo. Se a gente pegar uma sociedade que fez a opção por esse novo sistema alimentar e projetar essa sociedade anos e anos e anos na frente, o que a gente vai ver é o urbano e o rural começar a sumir, porque uma sociedade, uma civilização que tem uma alta consciência ecológica, a tendência dela é se integrar cada vez mais no seu ecossistema. Ou seja, as cidades progressivamente elas vão começar com uma hortinha urbana, uma agrofloresta urbana, de repente a gente vai ver mais natureza, elas vão ficando cada vez com mais respiro, mais espaçadas, e de repente, quem sabe, a gente vai ver cidades imersas em florestas e a gente não vai saber se são as cidades que estão imersas em florestas ou as florestas que tomaram as cidades. Então as imagens que eu vejo quando eu penso numa agricultura urbana, no futuro dessa civilização que fez por essa opção, são imagens solarpunk. Se vocês procurarem aí no Google depois solarpunk, que é uma estética visual, é essas imagens que eu penso, né? E, enfim, brisas futurísticas, né? Futurologia. Mas a ideia é essa, a ideia da agricultura urbana é prototipar um novo sistema alimentar enquanto as outras coisas estão acontecendo. Então esses 3 pilares que se propõem a reformar o sistema alimentar, eles trabalham em diferentes momentos de uma mesma linha do tempo e também em diferentes dimensões. Então você tem a reforma agrária ali retornando para o ser humano a dignidade e a capacidade de produzir uma comida de qualidade ele mesmo. Você tem o pagamento por serviços ambientais para tornar viável a ocupação dessas terras que começam a existir através da reforma agrária, e você tem a agricultura urbana prototipando esse sistema alimentar e fazendo com que ele aconteça rapidamente, para que haja algo importante, que é o seguinte, que as coisas sejam rápidas, porque se as mudanças são muito morosas, as pessoas perdem a fé e as mudanças não acontecem. Se você demora muito para construir uma casa, você para de acreditar, né? Então a gente precisa desse último pilar da agricultura urbana para que as coisas sejam mais rápidas e as pessoas mantenham a fé. Então é isso. Para que a gente consiga conservar os nossos solos e impedir o fim da civilização por causa do esgotamento desse recurso tão importante, não basta simplesmente a gente substituir a agricultura. A gente vai ter que reformar o nosso sistema alimentar de forma que esse novo sistema alimentar atinja a dimensão humana e, alterando o bem-estar e os modos de vida dos seres humanos, o solo, consequentemente, vai ser preservado. Então é isso, galera. Chegamos ao fim dessa série. Espero que não tenha sido muita loucura. Pretendo fazer uma nova série só sobre reforma de sistema alimentar, mas se vocês gostaram desse trabalho, que dá muito trabalho para fazer, eu peço encarecidamente que vocês me ajudem. Tem lá na descrição a plataforma que vocês podem doar um cafezinho para mim. Você pode doar mensalmente, pode doar pontualmente. Tem minhas sementes também que eu comercializo, sementes crioulas. E chegamos ao fim da série. E esse aqui é o quiabo que apareceu. Então a gente se vê na próxima.